Chega um chamado na assistência técnica, o cliente alegando que tem uma infiltração no apartamento dele. Aí eu te pergunto, você é um engenheiro que atua no setor de assistência técnica de uma construtora. O que é que você faz? Você já vai de imediato atender o cliente? Ou você é aquele profissional que vai parar, que vai analisar para poder entender o que fazer? Gente, nessa live de hoje, eu quero trazer para vocês um caso real de um chamado de assistência técnica e o passo a passo que você, profissional de engenharia, precisa fazer para não cometer a gafe que a maioria dos profissionais que atuam nesse setor cometem. Mas você não. Você que está aqui comigo, fica até o final, se você é engenheiro, arquiteto. Se você atua na construção civil, se você já atua em alguma construtora no setor de assistência técnica, ou se você quer atuar, fica comigo aqui até o final, que o que eu vou trazer aqui hoje vai ser super interessante para você. Olha só, o que é que eu vou falar aqui hoje? Como é que você entende se quando chega um problema, você vai dizer que é falha de uso ou um vício construtivo? Será que você sabe identificar, na real, o que vem a ser um problema de manutenção, de falhas ou ausência na manutenção, ou até de uso que o cliente não soube usar? Ou se é realmente responsabilidade da construtora, ou se é realmente um vício construtivo? Então, veja só, você atua em uma construtora, até se você é construtor e você está aqui comigo, veja se acontece isso aí na sua construtora. Chega um chamado no setor, tá? Você recebe um chamado. E aí o cliente alega o seguinte: está tendo aqui uma infiltração no meu apartamento e danificou o móvel. Olha aí como está o estado do móvel. E aí ele manda algumas fotos com o móvel aí super estragado. E aí? Qual o seu primeiro pensamento? O que é que você faz logo nesse primeiro momento? Você para tudo que está fazendo e corre lá para a casa do cliente? Será que é isso que você faz? O que eu quero trazer aqui hoje é você receber um chamado, tá? O cliente mostra a foto do móvel, às vezes ele mostra várias fotos. Eu trouxe só essa aqui, tá? Dizendo que o móvel está danificado e que tem possibilidade de ter uma infiltração no apartamento dele. Então vamos lá. Primeiro passo, você vai entender quando foi entregue essa unidade e se ela ainda está no período de garantia. É o primeiro passo que você tem que fazer. Existe a NBR 17170, que fala sobre o período de garantia de todos os sistemas construtivos. Então, o primeiro passo é identificar se esse empreendimento ainda se encontra dentro do período de garantia da construtora e se aquele sistema construtivo referente ao chamado também contempla, tá? Então, primeiro passo, você como engenheiro dessa área. E aí? Viu que ainda está no período de garantia, já aconteceu uma infiltração, então vamos pesquisar. O que é que eu quero que vocês façam? Vamos lá? Pega papel e caneta para você anotar aí o passo a passo, que se você ainda não faz isso, a partir de amanhã, eu quero que você já faça, porque eu quero que você seja aquele profissional habilitado, capacitado, valorizado na sua profissão. Então vamos lá. Você chega no apartamento do cliente para fazer a vistoria. O que é que eu quero que você faça? Primeiro passo, não é já querer chegar lá indo entender o que aconteceu. Não. Tá? No primeiro momento que a gente chega na casa do cliente, a gente tem que observar se o que ele abriu o chamado condiz com aquela realidade que a gente está vendo.
E você tem que ouvir o cliente. Ouvir, fazendo perguntas que são importantíssimos para você dar o diagnóstico. Eu vejo muitos profissionais que já chegam nesse primeiro momento querendo adivinhar o que aconteceu. Sai colocando os pés pelas mãos, como diz a história, o ditado, e aí termina. Você falando o que não é para falar. Termina você querendo resolver do seu jeito, mas não é a forma correta de resolver. E aí você resolveu um problema e aquele problema volta a acontecer. Então vamos lá. Eu trouxe algumas perguntas que são perguntas básicas, mas que muitos colegas de profissão não fazem essas perguntas. Então anota aí, ó. O que é que você vai perguntar ao cliente? Quando foi que apareceu essa chuva? Só pergunte e só anote as respostas. Só anota. Quando apareceu essa infiltração? Semana passada, mês passado, hoje? Quando foi que você percebeu? Tá? E foi... Você percebeu já assim? Ou você já vem acompanhando e ela está aumentando aos poucos? Tá? São perguntas que você pode ir fazendo. Dependendo da resposta que o cliente vai dando, você já vai fazendo outras perguntas. Aí você pode fazer, apareceu depois da chuva? Se estiver em períodos de chuva, né? Que agora a gente está passando por um período de chuva, você vai dizer, você percebeu que essa mancha apareceu agora após essa chuva? Outras perguntas, já existia quando você recebeu esse apartamento ou você percebeu só agora? Você fez alguma perfuração aqui nessa parede? Então, assim, não quer dizer que você vai fazer exatamente essas perguntas que eu estou dizendo aqui. Mas eu estou dando insights de perguntas, de possíveis perguntas, que o bom engenheiro que atua nessa área de patologia precisa fazer. Então, faça perguntas. Ouça, que é através dessas respostas que você vai conseguindo organizar as suas ideias para poder chegar no diagnóstico. Então, primeiro passo, quando você for fazer a visita na casa do cliente, você tem que fazer perguntas, ouvir o cliente. Ouvir, fazer as perguntas certas, vai trazer as respostas que o cliente vai te dar, vai organizar a sua ideia para você poder chegar ao diagnóstico, tá? Mas calma, não são essas primeiras perguntas com essas respostas que vai fazer você já ter a certeza do que você vai resolver. Olha só, gente, você pode ter 30 anos que atua nessa área. Você precisa de processo, você precisa de metodologia. Para de chegar já lá querendo dizer o que é, para querendo ser aquele profissional expert, né? Aquele sabichão, chega lá com o peito todo cheio, já entendendo o que aconteceu. Não, 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 não. Calma. Por mais que você tenha experiência, por mais que você já ache o que é, vai vendo situações, porque eu vou lhe dizer, uma infiltração quando aparece no local, dificilmente ela está vindo daquele ponto específico onde ela está aparecendo. Muitas vezes, a causa dela vem do lado oposto, porque a água é assim. A água, ela sai percolando, sai procurando um caminho, e ela encontra aquele caminho mais fácil para aparecer. Então, tenha calma. Tenha calma para você ser mais assertivo no seu diagnóstico. Então, o primeiro passo, você ouvir o cliente. E agora, Renata, o que é que eu faço? Você vai observar o local. Você fez perguntas e você agora vai observar. Observa. Aquela infiltração está próximo a alguma janela? Olha aí, e vai anotando. Um engenheiro de patologias, um engenheiro diagnóstico, ele tem que ir lá com esse olhar clínico, você vai diagnosticar o problema. E você tem que anotar, certo?
Você tem que registrar, você tem que fotografar e você tem que sair anotando tudo. Porque depois é que você vai chegar às suas conclusões, tá? Então, é próximo a alguma janela? É aonde? Vem do teto, olha para o teto, você vai olhar para todos os ambientes que esteja próximo a essa infiltração. É no rodapé? É em alguma parede externa? É próximo a alguma instalação hidrossanitária? Existe algum ar-condicionado instalado aqui nessa proximidade? Tá? Então, o segundo passo, depois de você ouvir o cliente, você vai anotar tudo que você observa que esteja próximo a essa infiltração, no ambiente como um todo, tá? Você vai ter aquela visão larga, não só fitada naquele local onde você está vendo a infiltração. Então, olha tudo, todas as possibilidades. O bom engenheiro observa. O bom engenheiro, ele pergunta. O bom engenheiro não é aquele engenheiro que já chega falando tudo, tá certo? Então, o primeiro passo, você perguntou, fez perguntas ao cliente, segundo você observou. Lembrando que um bom engenheiro é aquele que observa todos os detalhes que pode estar ocasionando. Você não vai olhar só para aquele ponto específico, olha como um todo. Olha uma visão geral. Se tem ar-condicionado, se tem alguma instalação hidrossanitária, se tem a possibilidade de ter algum shaft, enfim, fachada. Então, quanto mais você observa, mais você vai pegando informações para você ir analisando melhor a situação. Combinado assim? Então, vamos lá. Vamos para o terceiro passo. Terceiro passo, você vai entender aquela posição da parede. Tá? Aquela parede que o cliente disse que está acontecendo a infiltração, que tipo de parede é ela? Tá? O que é que eu tenho atrás dela? Eu tenho uma fachada? Eu tenho um banheiro? Eu tenho uma cozinha? Eu tenho uma área técnica? Eu tenho uma sacada? Eu tenho uma... O que é que eu tenho atrás dessa parede? O que é? Que posição se encontra essa parede? O que é que eu tenho no lado dela? O que é que eu tenho possibilidade de ter acima dela ou atrás dela? Entenda. Quando você for fazer uma vistoria, não vá com pressa, tá? Você vai com calma, vá focado no cliente, na situação, no problema. E entenda, não queira já chegar lá querendo ser assertivo. Ser bom profissional, olha só, ser bom profissional é aquele que tem um processo, tem uma metodologia e segue os passos a passo que precisa para um bom diagnóstico. Nenhum engenheiro patologista que se preze, que é valorizado, que é reconhecido no mercado, é aquele que já chega se achando e falando já o que é no primeiro momento. Não. É aquele engenheiro que ouve o cliente, que tenta entender onde está, o que envolve aquela situação, o ambiente em que está inserido aquilo ali. E segue o passo a passo que precisa antes de dar um diagnóstico. Então, vamos lá. Depois que você entendeu a posição da parede, e nisso você está tirando foto, você está anotando, você está começando a fazer, está fazendo só as suas análises. Nesse momento, você ainda não está apontando nada, só coletando as informações. E aí, em seguida, você vai correlacionar com o clima. Olha agora. Essa infiltração, ela acontece somente depois de chuva forte ou é qualquer tipo de chuva? Tá? Foi nessas chuvinhas que deu agora ou foi depois de vários dias? Ou será que ela acontece mesmo sem chuva? Tá bom? Então, uma infiltração, ela pode acontecer
em períodos de chuva, quando ela é provocada por esses fatores externos, mas também uma infiltração pode acontecer sem problema, sem períodos de chuva, que ela pode estar sendo ocasionada por alguma tubulação. Pode ser uma infiltração que vem e para um pouquinho, ou pode ser uma infiltração contínua. Tá? Então, tudo isso você tem que estar coletando essas informações para você poder ir entendendo. Então, você correlacionou agora com o clima. E agora você vai procurar as evidências externas. Você identificou que essa parede, ela tem como interface a fachada. Então, vai lá, procura evidências externas. O que é que você está enxergando ali? Você está vendo alguma fissura? Será que você está vendo ausência de algum selante? O que é que você conseguiu analisar ali naquela parte externa dessa parede, tá? Será que tem alguma falha de impermeabilização? Falha ou ausência de impermeabilização? Será que eu estou enxergando alguma junta aberta? O que é que eu posso enxergar no ambiente externo? Quais são as evidências? Colete evidências, colete provas, colete informações, tá? Será que ali caberia alguma pingadeira? E não tem? Não tem nada ali que proteja a incidência de chuva ali naquela janela, naquela parede? Então, tudo isso são pensamentos que você, como engenheiro dessa área de patologia, você precisa ter, tá? Será que eu estou enxergando que existe algum revestimento desplacando? Como é que estão as fissuras nesse local? A parte de rejunte. Como é que está o rejunte? Eu estou vendo o rejunte íntegro? Será que eu estou enxergando algum rejunte que já está deteriorado? Tem uma fissurazinha ali naquele rejunte? Então, tudo que você puder observar na área externa, você vai apontando. Se tiver esquadria, analisa a esquadria. A esquadria, será que ela está bem fixada? Será que ela tem a queda adequada para o escoamento da água? Como é que estão os drenos dessa esquadria? Tá? Então, o bom engenheiro que vai analisar, ele tem toda essa visão, tá? Existe toda essa percepção. Então, anote aí, tira um print dessa tela e já começa a aplicar essa metodologia já a partir de amanhã, quando você estiver fazendo as vistorias, tá? Na sua obra. O bom engenheiro, ele é aquele que levanta hipóteses. É isso mesmo. Você vai levantar hipóteses. Eu costumo muito dizer nas construtoras que eu presto consultoria, né, algumas orientações que eu passo para os engenheiros que atuam nessas construtoras. Levante hipóteses. Vão lá, em loco, e olhem quais são as possibilidades de estar acontecendo essa situação, independente do que seja. Eu trouxe aqui um caso de uma infiltração, mas independente do que seja, levante hipóteses. Não se conforme apenas com uma. Coloque. Mesmo que você saiba que pode não ser, mas coloque. Coloque. Registre. Tire fotos. Pergunte. Anote. Porque depois, com calma, quando você for analisar, aí você sai descartando. Então, quais são as possibilidades nesse caso dessa infiltração? Então, vamos lá. Levante várias hipóteses. Será que tem a ver com algum vazamento hidráulico? Você sai levantando as possibilidades, né? Será que é condensação? Você sabia que a condensação pode provocar sinais de umidade e infiltração em um ambiente? Será que é falta de manutenção? Falta de manutenção da fachada?
falta de manutenção num ralo, enfim. Será que é falta de manutenção? Ou será que é falha construtiva? Dentro das informações que você foi pegando, você já vai levantando várias hipóteses, várias possibilidades, tá? O bom engenheiro é aquele que levanta, no mínimo, 3, 4, 5 hipóteses. Não pense que... Olha só, olha para mim. Não pense que você será um engenheiro que vai se destacar, que vai ser referência no mercado, se você já chegar lá sendo aquele sabichão que vai dizer tudo. Não. Você vai ser um engenheiro diferenciado quando você for assertivo na solução do problema do cliente, assertivo no diagnóstico. E para você ser assertivo no diagnóstico, você tem que seguir esse passo a passo. Você tem que seguir uma metodologia. Você tem que seguir critérios técnicos que são importantes para quem atua nessa área. E aí você vai levantar hipóteses. Você vai levantar as possibilidades. Não queira dar uma de sabichão e já chegar dizendo qual é o problema. Ó, não. Você vai levantar as hipóteses. Levanta hipóteses. Depois, com calma. No outro dia, a cabeça mais fria, você vai rever tudo que você vistoriou. E aí você vai tirando os excessos para poder chegar no diagnóstico correto. Se necessário, volta lá para outra vistoria. Se necessário, faz alguns ensaios para ter a certeza. Isso você vai estar se valorizando. É desse profissional que o mercado está procurando, certo? Então, você levantou as hipóteses. E agora, qual é o próximo passo? É confirmar a causa, certo? É confirmar a causa. Nesse caso, o que foi que a gente entendeu? Nesse caso, tinha um perfil, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Nesse caso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Foi nessa foto aqui. Nesse caso aqui, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um perfilzinho de alumínio que foi colocado para decoração, né? Da fachada. Uns brisezinhos. E aí a gente precisou, quando verificou, a gente viu aquela brechinha que eu mostrei, que vocês viram na foto agora há pouco, aqui, ó, nessa interface da laje com a parede. Então a gente precisou remover aqui esse painel para poder ter a certeza. E às vezes acontece isso. Às vezes na investigação a gente não vê de primeira. A gente precisa tirar algum elemento, a gente precisa tirar algum painel, a gente precisa entender, desobstruir para a gente poder entender melhor. Então, olha só, o que foi que a gente percebeu? Que tinha essa brechazinha aqui, ó, essa fissura, na interface da laje com a parede do apartamento. Era exatamente por aí que a água estava entrando. Isso aí não estava impermeabilizado. Isso aí não estava com selante. E aí a água percolava, infiltrou e aconteceu aquela situação no apartamento. Estragou aquele móvel todo. Quando a gente retirou o painel, a parede estava toda úmida, molhada, deteriorada. Então a gente teve que fazer todo esse processo de tirar, deixar secar um pouco, deixar secar para poder fazer a pintura da parede. A construtora teve um prejuízo aí desse móvel em torno de... Foi R$9.000 só de marcenaria. Fora espelho, fora a mão de obra que foi lá com material, enfim, né? Teve que colocar uma cadeirinha para o prestador de serviço descer essa fachada, colocar, impermeabilizar, colocar o selante,
enfim, retirar aquele painel, colocar de novo. Tudo isso é custo para a construtora. Então, nesse caso, até eu já falei, se eu fosse perguntar para vocês, e aí? Isso é um vício construtivo ou falta de manutenção? Então, nesse caso, a gente, como assistência técnica, diagnosticou que foi um vício construtivo. Foi algo que poderia ter sido evitado na época de obra, e aí a obra não inspecionou direito, não fez direito, não executou direito, não teve a fiscalização que precisava ter, e isso aconteceu depois que o cliente estava morando. O prejuízo foi muito maior para a construtora, tá? Se isso tivesse sido corrigido na época de obra, tinha evitado desgaste para o cliente e tinha evitado o custo de mão de obra, de material e de móveis. Nesse apartamento também teve um espelho que foi deteriorado. Então, tudo isso pode ser evitado na época de obra. Então, o pós-obra, ela é uma continuidade daquilo que acontece na obra, certo? Então, se você tem uma obra que atendeu todos os requisitos necessários, você vai ter um pós-obra mais tranquilo. Mas se você tem alguma situação na obra que passou despercebido, enfim, então a consequência vai estar no pós-obra. Então, se você é engenheiro que atua no pós-obra, tem que entender isso. Tem que entender como atender bem o cliente, dando a atenção que ele precisa, atendendo todos os requisitos, todos os critérios. Porque se você chegasse lá nesse apartamento, tivesse pressa e fizesse a pintura da parede e mandasse ele colocar, não tivesse identificado o que vinha da fachada, daqui a um tempo iria voltar de novo. Poderia ser até que demorasse um tempo, porque não estava chovendo, mas quando voltasse a ter a chuva, ele iria voltar a ter esse problema de novo. E aí o engenheiro que atua nessa área, ele tem que ser aquele engenheiro que é assertivo, que dá o diagnóstico certo para solucionar o problema do cliente e minimizar o prejuízo da construtora. E olha só, atende o cliente, resolveu a situação do cliente, deu satisfação ao cliente, explicou, atendeu, repôs tudo. Aí agora você tem que ser um engenheiro estratégico que vai pegar essa situação e vai levar para uma reunião de engenharia e mostrar que problemas como esse, o prejuízo que ele causa para uma construtora. Então, gente, eu termino essa live de hoje por aqui, trazendo passo a passo de como você precisa atuar quando chega um chamado de assistência técnica. Um beijo grande no coração de vocês. Faça tudo com muito amor, com muito carinho, que você com certeza vai ser um profissional de sucesso. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe a sua vida, a sua trajetória. Até a próxima terça.